Olá, olá, meus queridos alunos do G7 Jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom final de semana, bom feriado a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Renato, professor Renato Brasileiro de Lima. Sou professor aqui da Casa de Processo Penal e Legislação Criminal Especial. E tenho a oportunidade de trazer para vocês já uma tradição do G7 Jurídico. Há quantos anos, Charles? Acho que uns 7 anos, né? A nossa já tradicionalíssima atualização legislativa e jurisprudencial em caso referente ao primeiro semestre de 2023. A gente sabe que hoje, para vocês que estão estudando para concurso, uma das maiores dificuldades, sem dúvida alguma, é você conseguir se manter atualizado. Com tantas novidades oriundas do Congresso Nacional e tantas novidades oriundas, principalmente de onde? Do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Já esqueci de pedir, deixa o YouTube aberto para a gente. Então, senhores, a gente vai tentar agora, em 2 blocos, trazer para vocês uma análise do que há de mais importante aqui do primeiro semestre de 2023. Primeiro bloco, a gente vai fazer uma atualização legislativa. Talvez a gente já consiga até avançar para a atualização jurisprudencial. Logicamente, quando eu falo jurisprudência, eu me refiro apenas ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal, tá? Aí a gente vai analisar o que há de mais interessante dentro dos julgados noticiados aí pelos informativos do STF e do STJ. Vamos em frente? Primeiro bloco, então, pessoal, a gente começa sempre com uma atualização legislativa. E essa atualização legislativa, hoje está tão difícil gravar a aula que a gente põe até a data, né, Charles? Eu quero fazer uma atualização legislativa referente aos dias 1º de janeiro e 23 de junho. Eu não arrisco, né? Eu não me arrisco em hipótese alguma. Por que eu coloquei 23? Porque é o dia que eu estou gravando. Eu estou gravando essa aula para vocês no dia 23 de junho de 2023. Se vai sair alguma novidade semana que vem, não sei. Até pensei em colocar, né, Charles, até junho de 23, mas vai que semana que vem sai alguma coisa nova, né? Então, melhor já colocar dia 23 de junho, beleza? Logicamente, o nosso foco, direito processual penal e legislação criminal especial. Esse é o meu foco na minha atualização. Os demais professores, Gajardoni, Landolfo, professor Kleber Masson, professor Novelino, cada um vai tratar da sua respectiva disciplina. Dentro da atualização legislativa ligada ao processo penal e legislação especial, a primeira lei que chama a nossa atenção é a Lei 14.531. Essa aqui, pessoal, é uma lei interessante porque, felizmente, a gente conseguiu, inclusive, atualizar os nossos livros, porque já sabíamos que ela tinha sido aprovada. Essa lei já está em vigor e ela vai fazer o quê? Vigor dia 11 de janeiro de 23. Ela vai alterar a Lei dos Crimes Raciais, que é a 7.716, e também o Código Penal, para tipificar como crime de racismo a injúria racial. Prever pena de suspensão de direito em caso de racismo praticado num contexto de atividade esportiva ou artística e prever pena para o racismo religioso, recreativo e para o praticado por funcionário público. Colegas, lamentavelmente, a verdade é que a tipificação da injúria racial como crime contra a honra subjetiva não vinha produzindo os efeitos desejados. Por quê, Charles? Toda hora que você vê um jogo pela Libertadores, você vai ver um episódio desse. Seja no Brasil, seja fora do Brasil, tá? Vamos lembrar aquelas cenas dantescas envolvendo o jogador Vinícius Júnior lá jogando contra o Valência, né? Jogando na belíssima cidade de Valência, né? O cara sendo ofendido praticamente pelo estádio inteiro. É um negócio, assim, absurdo, né? Como que o racismo está ligado, né, a várias sociedades, inclusive a própria sociedade brasileira. É dentro desse contexto, pessoal, que vai surgir essa lei. E a principal novidade dela é exatamente qual? É tirar a injúria racial de dentro do Código Penal
e deslocá-la para onde? Para a lei dos crimes raciais. Então aquela injúria racial agora já não é mais crime contra a honra, e sim crime de racismo, com todos os desdobramentos constitucionais inerentes a isso. Renato, mas você vai explicar essa lei? Não. Sabe por quê? Essa lei, pessoal, ela já foi objeto de um vídeo exclusivo, específico, lá para o nosso canal do YouTube. A gente tem um canal do YouTube já há muitos anos, e vez por outra, quando há uma novidade muito importante, eu gravo vídeos. O Charles vai mostrar para vocês aí o canal, vocês vão ver que nós temos, aqui ó, é esse vídeo aqui ó, já com 10 mil visualizações. Vejam vocês, ó, 1 hora e 11 minutos abordando essa lei. Então, se eu fosse falar sobre ela, praticamente acabaria engolindo toda a nossa semana de atualização legislativa e jurisprudencial. Então, sugiro que, se você ainda não assistiu, entre no YouTube e assista, mostra pra gente esse vídeo aí, ó, que tá em branquinho. Injúria racial como crime de racismo, Lei 14.532. Legal? Detalhe interessante é que as edições dos nossos livros, principalmente, né, o Manual de Processo Penal 2023, já estão atualizadas com essa lei, porque, como dizia para vocês, a gente sabia que ela já tinha sido aprovada pelo Congresso, então seguramos a impressão dos livros para que, quando eles fossem lançados, agora em 23, já o fossem com essa atualização. Você vai ver isso aí lá no capítulo sobre a ação penal nos crimes de injúria. Caminhamos? Próxima novidade legislativa, tá aí na tela. Lei 14.541/23. Percebam que eu estou trabalhando com a sequência das leis aí. A próxima lei, pessoal, é a 14.541, e vocês sabem disso, que geralmente em abril de cada ano, o Congresso Nacional aprova e o presidente da República geralmente sanciona mudanças na Lei Maria da Penha, ou relacionadas à violência doméstica familiar contra a mulher. Eu gravava essa semana uma aula sobre Lei Maria da Penha, aqui no G7. São 2 aulas sobre Maria da Penha e Henri Borel. A Maria da Penha é a violência doméstica familiar contra a mulher, a Henri Borel é a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Certamente você vai se recordar do episódio envolvendo o menino Henri, que foi morto covardemente dentro de sua própria casa, supostamente pelo padrasto Jairinho, que é ex-vereador, e por sua mãe, né? Sua mãe, de certa forma, teria sido omissa, Monique Medeiros, algo nesse sentido. Hoje, um dos maiores problemas que assola a nossa sociedade é essa espécie de violência contra pessoas vulneráveis, sejam crianças e adolescentes, Lei Henri Borel, sejam mulheres. Eu falava sobre isso, né, Charles? Informações aí obtidas sobre denúncias relatam que no ano de 2021, veja você, foram na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, foram quase 70 mil relatos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quer dizer, veja bem, isso é uma denúncia que chega ao conhecimento do Estado. Quantas mulheres não sofrem violência no interior do lar e se mantêm caladas? Se já não bastasse esse número assustador, os relatos são de que, quando se trata de violência contra crianças e adolescentes, esse número é pior ainda. Em 2021, foram algo em torno de 110 mil denúncias de violência doméstica familiar contra crianças e adolescentes. Então esse é um problema seríssimo que temos na nossa sociedade. Por isso, pessoal, que vez por outra, você vai ver mudanças legislativas relacionadas a essa violência. A primeira delas está aqui, Lei 14.541. O que ela vai estabelecer? Ela vai dispor sobre a criação e funcionamento ininterrupto de delegacias especializadas de atendimento à mulher. Sem dúvida alguma, senhores, a polícia exerce um papel fundamental, crucial, no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E por quê? Por uma razão óbvia. A polícia é sempre o quê? A primeira a chegar. Então, quer dizer, seja a polícia militar atendendo a um chamado, seja a polícia civil atendendo ao registro de uma ocorrência, é importante
que a mulher se sinta o quê, Charles? Acolhida. E para que ela se sinta acolhida e disposta a relatar esse abuso, ela precisa ter o quê? À disposição a polícia em funcionamento. E o que é mais importante, Charles, há necessidade de termos delegacias o quê? Especializadas de atendimento à mulher. Exatamente porque ali você vai ter uma pessoa que já está familiarizada com essa espécie de violência. Muito provavelmente e preferencialmente mulheres, então uma delegada do sexo feminino atendendo a essa outra mulher. Vai haver muito mais empatia no tratamento que se acaso ela fosse atendida por um policial do sexo masculino. É dentro desse contexto que surge essa lei e a novidade legislativa está aí na tela para vocês. Vejam, essa lei dispõe sobre criação e funcionamento ininterrupto de delegacias especializadas, artigo 2º. Além das funções de atendimento policial especializado para as mulheres e de polícia judiciária, o poder público prestará, por meio dessa delegacia, agora conhecida como DEAN, como já é conhecido em vários estados, e mediante convênio com a Defensoria, os órgãos do Sistema Único de Assistência Social e os juizados ou vários criminais, a assistência psicológica e jurídica à mulher vítima de violência. Artigo 3º. Essas delegacias, as DEANs, têm como finalidade o atendimento de todas as mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica familiar, crimes contra a dignidade sexual e feminicídios, e funcionarão ininterruptamente, inclusive em feriados e finais de semana. Então, cuidado com isso, pessoal. O atendimento versa não apenas sobre violência doméstica familiar contra a mulher, como também crimes contra a dignidade e feminicídios. Parágrafo 1º. O atendimento às mulheres nas delegacias será realizado em sala reservada, aquilo que a gente comentou, e preferencialmente por policiais do sexo feminino. É óbvio que em muitos casos, Charles, não haverá possibilidade de dispormos de policiais do sexo feminino. Agora, havendo essa possibilidade, em cidades maiores, é isso que deverá acontecer. Você pega cidades aí como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, capital, você vai ver que geralmente essas DEANs, pela própria estrutura da Polícia Civil, existe essa possibilidade. Cidades menores, nem sempre você vai ter, um quadro suficiente para colocar apenas mulheres nesse atendimento. Parágrafo 2º. Os policiais encarregados do atendimento a que se refere o parágrafo 1º deverão receber treinamento adequado para permitir o acolhimento das vítimas de maneira eficaz e humanitária. Colegas, eu sempre comento, não é o objeto aqui, mas eu sempre comento o seguinte, Charles, crimes contra a dignidade sexual. Qual é o grande problema que esses crimes despertam? É o que a doutrina chama, Charles, o chamado voyeurismo judicial. E aí, só para te dar um exemplo, imagina lá na Justiça Militar, que é onde trabalho, eu sou promotor da Justiça Militar da União. Charles, se tiver uma audiência de instrução versando sobre o crime de estelionato, você acha que alguém vai ter interesse em assistir? Não. Agora, se tiver uma audiência sobre um crime de estupro de vulnerável, já tivemos um caso, houve um caso na Justiça Militar aqui em São Paulo, em que atuei, em que Charles, cidadão tirando serviço como sentinela, ele estava armado, você lembra desse? Eu sempre conto esse, você adora esse, né, Charles? Ó, o voyeurismo aí, né? O cidadão estava tirando armado, ele estava como sentinela. Aí ele estava num local onde havia garotas de programa, garotos, você escolhia ali o que você queria. E aí ele contratou de um travesti sexo oral. Então ele se aproxima do travesti pela grade, sei lá, por um buraco, alguma coisa assim, e vai realizar o sexo oral. Quando ele prepara-se para o ato, o indivíduo vai lá, garota de programa, garoto, sei lá, pega a arma dele e rouba isso aí. Eu te pergunto, você acha que uma audiência como essa despertou a curiosidade lá na Justiça Militar? É o que a gente chama, senhores, de voyeurismo judicial. Infelizmente, as pessoas têm uma curiosidade mórbida quando se trata de delitos dessa natureza.
Todo mundo quer saber como se deu o estupro, como se deu essa violência. Aliás, não por outro motivo, o próprio Código Penal estabelece a obrigatoriedade de zelarmos pelo quê? Pelo segredo de justiça. A audiência sobre esses delitos somente as partes e seus advogados, ninguém mais. E é exatamente o que acontece aqui, senhores. Para atender essas mulheres vítimas de crimes dessa natureza, eu preciso ter pessoas que tenham recebido treinamento adequado. Pessoas, então, que consigam compreender a gravidade dessa violência e, por consequência, demonstrem um pouco mais de empatia no tratamento. Parágrafo 3º. As DEANs deverão disponibilizar número de telefone ou outro mensageiro eletrônico destinado ao acionamento imediato da polícia em casos de violência contra a mulher. Artigo 4º. Nos municípios onde não houver DEAN, interior do país, grande maioria, a delegacia existente deverá priorizar o atendimento da mulher vítima dessa violência por agente feminino especializada. A razão de ser do artigo 4º é muito óbvia. Quem teve um celular roubado, uma carteira furtada nos últimos anos, sabe hoje o quê? A angústia que é você ser atendido numa delegacia de polícia, né? Quanto tempo para você conseguir registrar uma ocorrência? Há relatos, eu, graças a Deus, tenho um bom tempo que eu não tenho que fazer um BO, né? Mas há relatos o quê? De pessoas que ficam 4 horas, 6 horas, 8 horas para conseguir registrar uma ocorrência. Aí, meu amigo, imagine uma mulher que acaba de apanhar do marido, sofrer uma violência patrimonial pelo companheiro. Você acha que numa delegacia ela vai ter interesse em ficar por ali 10 horas aguardando o atendimento? Certamente que não. Então, senhores, de modo a otimizar o atendimento policial, é dentro desse contexto que vai surgir a Lei 14.541. Certamente, um diploma normativo muito bem-vindo, porque visa diminuir. A gente sabe que é impossível acabar, mas pelo menos atenuar os números estarrecedores dessa espécie de violência que assolam aí nosso país. Caminhamos? Próximo diploma normativo já está na tela. Lei 14.542/23. Perceba que é mais um diploma normativo, né? E com data de vigência na mesma data, 4 de abril de 2023. E é mais um diploma normativo, pessoal, que trata do quê? Do atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, quer dizer, é interessante perceber, e eu costumo brincar com os alunos, essa semana eu gravei a primeira aula, né? A Lei Maria da Penha, ela é uma das leis mais alteradas que nós temos. Ela é do ano de 2006, depois eu vou até olhar isso, né, Charles? Eu prometi para os alunos verificar quantas vezes, desde 2006, a Lei Maria da Penha foi alterada. Quando não é alteração da Lei Maria da Penha, você vai ver outros diplomas normativos que são alterados para tentar minorar aí os efeitos causados por essa espécie de violência. E é o que acontece com essa lei. Essa lei, Charles, 13.667, ela cuida do Sistema Nacional de Emprego, o chamado SINE. E todos nós sabemos que um sério problema que nós temos quando se trata de violência é que, vez por outra, Charles, a ameaça ela é tão iminente que a mulher ela tem que se ausentar de casa, ela tem que mudar de emprego, ela tem que mudar de cidade, porque ela tem medo de continuar sofrendo violência doméstica e familiar. Então, qual foi a intenção do legislador? Ora, vamos alterar a 13.667 e vamos estabelecer lá no SINE, no Sistema Nacional de Emprego, uma certa prioridade para mulheres que tenham sofrido essa violência. Então, quer dizer, nada mais óbvio. Sei lá, ou porque a mulher mudou de endereço, ou porque ela está desempregada, ou às vezes, né, Charles, a mulher já estava desempregada, mas ela vivia com alguém, e aí agora ela precisa trabalhar até para se livrar da dependência financeira desse agressor.
a lei estabelece, então, que ela passa a ter prioridade na busca por emprego junto ao Sistema Nacional. Vamos dar uma olhada, então? Está aí na tela, ó, a Lei 13.667, que cuida do Sistema Nacional de Emprego, e vai dizer, ó, compete aos municípios que aderirem ao Cine, sem prejuízo de outras. Inciso 7º, vejam, redação dada pela Lei 14.542. Prestar assistência a trabalhadores resgatados de situação análoga de escravo, isso aí já estava aí, a novidade é essa aqui, ó, e as mulheres em situação de violência doméstica familiar. A lei não fala, né, Charles? Mas o ideal é pensarmos que deve haver alguma comprovação dessa violência. Ah, Renato, precisa de sentença condenatória transitada em julgado? Obviamente que não, porque para transitar em julgado vai demorar o quê? 30 anos. Obviamente você precisa ter algum documento, um boletim de ocorrência, um inquérito policial em andamento, uma denúncia oferecida, algo para demonstrar isso aí, exatamente para tentarmos evitar fraudes. Continue comigo. Parágrafo 1º. As mulheres em situação de violência doméstica e familiar terão prioridade no atendimento pelo Cine, as quais serão reservadas, olha que interessante, ó, 10% das vagas ofertadas para a intermediação. Então o legislador, sabiamente, ele não apenas estabeleceu a prioridade no atendimento pelo Cine, como estabeleceu uma certa cota, né? Vamos reservar 10% das vagas exatamente para que essa mulher consiga sair dali devidamente empregada. Parágrafo 2º, na hipótese de não preenchimento das vagas reservadas, desses 10%, por ausência de mulheres em situação de violência doméstica familiar, as vagas remanescentes poderão ser preenchidas por mulheres. E, se não houver, pelo público em geral. Então, na verdade, o legislador já prevê a possibilidade de que não haja mulheres em situação de violência doméstica familiar, duvido muito, e aí vai dizer, as vagas remanescentes prioritariamente por mulheres, caso não haja pelo público em geral. Então essa é uma novidade bem interessante trazida pela Lei 14.542. Colegas, a quarta novidade legislativa do ano de 2023 está aí na tela. É a Lei 14.550. Charles, olha que interessante. Quarta novidade legislativa. A primeira foi sobre racismo. As outras 3 relacionadas a quê? A violência doméstica familiar contra a mulher. Quer dizer, todas elas quase, né, ligadas à Lei Maria da Penha. Dá uma olhada comigo. A 14.550 já está em vigor. Ela entrou em vigor também no mês de abril, mais precisamente no dia 20, tá? E essa, ao contrário das anteriores, ela vai alterar a Lei Maria da Penha. Então, nas aulas que gravamos esta semana e na semana que vem, a gente já abordou essas novidades. E ela vai alterar a Lei Maria da Penha para dispor 2 coisas, tá, pessoal? Primeiro, sobre as medidas protetivas de urgência. Então, você vai ver comigo que o legislador resolveu consolidar entendimentos jurisprudenciais, alterando o artigo que trata das medidas protetivas. E também positivou o entendimento dos tribunais superiores ao dizer que a aplicação da Lei Maria da Penha independe da motivação do delito e da condição do ofensor ou da ofendida. Então, na verdade, esse é um diploma normativo muito interessante, que eu tenho a certeza absoluta que será cobrado de vocês. Já nos concursos agora, né? A gente tem agora no início de julho o concurso do MP São Paulo e tantos outros. Essa lei vai ser cobrada com certeza. 2 mudanças importantes. Primeiro, alterações. Alterações assim, positivou entendimento sobre as medidas protetivas de urgência e a outra novidade, positivou o entendimento jurisprudencial, segundo o qual a aplicação da Lei Maria da Penha não depende da causa que deu ensejo à violência, nem tampouco da condição do agressor ou da vítima. Vamos dar uma olhada com calma nisso aí.
Na tela você vê o artigo 19. Esse artigo 19 sempre esteve por aí. E ele cuida do quê? Das chamadas medidas protetivas de urgência, que nada mais são, segundo a doutrina majoritária, que medidas cautelares. Algumas de natureza penal, outras de natureza civil, mas todas elas com a característica de quê? De serem decretadas pelo magistrado, não apenas com o objetivo de resguardar a integridade da mulher, como também de salvaguardar a própria eficácia do processo. Legal? Então o artigo 19, o que está na tela, não é novidade nenhuma. As novidades surgem agora. Se você olhar, você vai ver comigo 3 parágrafos que foram incluídos pelo mesmo diploma normativo. Grosso modo, repetindo o que disse há pouco, os 3 parágrafos consolidam algo que já era trabalhado pela doutrina e pela jurisprudência. Você fala, Renato, mas se a doutrina já dizia isso, e se os tribunais já diziam isso, haveria necessidade? Sim, certamente que sim, pessoal. Quando a gente fala de direito penal e processo penal, quanto mais segurança jurídica tivermos, melhor. Então, mas isso aí já é tranquilo na jurisprudência do STJ. Meu amigo, coloque no texto da lei, porque isso vai dar a todos nós uma segurança maior. Vamos dar uma olhada no primeiro dispositivo? Parágrafo 4º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária. O que significa isso? Significa dizer, pessoal, que nós não estamos diante de um juízo de cognição exauriente, tá? As medidas cautelares, lembre-se disso, elas são concedidas com base na fumaça, com base no perículo, então chamados fumus commis delicti e o periculum libertatis. A certeza, ela será necessária ao final do processo e não neste momento. Entre decidir bem e mal, né, você sempre prefere decidir bem, mas aqui nós estamos diante o quê? De medidas de natureza urgente. Se não adotadas de imediato, corremos o risco de quê? De ter uma pessoa morta por um marido agressor, de ter aí a pessoa fugindo e assim por diante. Então vamos lá. As medidas serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou apresentação de suas alegações escritas. Colegas, a lei destaca aqui a grande relevância que deve ser dada à palavra da vítima em crimes dessa natureza. Lamentavelmente, sabemos que há alguns anos, pessoal, havia aquela ideia, não, a palavra da vítima por si só não é o suficiente. Meus amigos, a violência doméstica e familiar contra a mulher, você acha que teremos testemunhas? Não, dificilmente há testemunhas, tá? Geralmente você tem, às vezes, um filho, né? Uma filha que presenciou a agressão, mas quem atua na área sabe disso. Geralmente o agressor, ele não pratica a agressão na frente dos filhos. Ele fecha a porta do quarto e bate na mulher. E o que é pior, como é que você vai pedir para uma criança depor contra o seu próprio pai? Há uma dificuldade gigantesca na produção dessa prova oral. Então a lei passa a destacar algo que sempre foi trabalhado pela doutrina. O quê? A relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza. Você pode até discutir se a palavra dela, isoladamente considerada, será ou não suficiente para um decreto condenatório. Tudo bem. Isso lá na frente, na hora da sentença. Mas aqui, eu repito, eu estou tratando de medidas protetivas de urgência. Eu não posso correr o risco de deixar aquela mulher desamparada, né? E amanhã ser morta pelo indivíduo, porque só havia a palavra dela contra o agressor. Caminhamos? Então serão concedidos de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou a apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas em caso de que
no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Então, quer dizer, a lei também deixa entrever que se acaso não restar demonstrado um risco à sua integridade ou de seus dependentes, aquela protetiva poderá ser indeferida. Continue comigo, parágrafo 5º. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente de tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou cível, da existência de inquérito ou do registro de boletim de ocorrência. Esse dispositivo é fundamental. E é fundamental porque vários casos de protetivas que não eram deferidas, por quê? Ainda não há inquérito policial, ainda não há processo criminal em andamento, né? A conduta do agente não tipifica crime nenhum. Como é que eu posso deferir? Senhores, muito cuidado com isso. A Lei Maria da Penha, e a doutrina sempre dizia isso, ela jamais estabeleceu a necessidade de haver inquérito, de haver processo, de sequer haver necessidade de tipificação penal. Eu preciso demonstrar que há algum tipo de violência, à luz do artigo 7º, violência física, violência psicológica, patrimonial, moral ou sexual. É isso que eu preciso. Ainda que a conduta em questão não se subsuma a nenhum tipo penal. Não há problema nenhum, pessoal. Eu preciso demonstrar violência. Tá? É difícil hoje você ler o artigo 7º da Lei Maria da Penha e não visualizar a conduta do indivíduo como nenhum crime. Mas se acaso isso ocorrer, não há óbice nenhum ao deferimento das protetivas. Então isso aqui é algo que a doutrina sempre disse. Se você pegar um manual de 2010, 2015, você já vai ver que a doutrina já falava sobre isso. A lei agora passou a dizer expressamente. Legal? Para a gente poder finalizar, parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Charles, as medidas protetivas não podem perdurar ad eterno. Eu não posso imaginar uma protetiva durando 10, 15, 20 anos. Agora, evidentemente, pelo menos enquanto mantida a situação de risco, a medida deverá ser mantida. É o que a lei estabelece. Então, a lei estabelece aquela ideia que, mais uma vez, já era sedimentada nos tribunais, não há protetiva eterna, mas também deixa expresso que, pelo menos enquanto subsistir a necessidade, a protetiva deverá ser mantida. Aliás, só para demonstrar isso, Charles, eu fiz questão de trazer para o aluno um julgado recente do STJ abordando a questão. Olha aí, ó, extinção da punibilidade do autor da violência e necessidade ou não de oitiva da vítima da violência doméstica, para fins de concessão das medidas cautelares. Olha que interessante, Charles, o juiz, por algum motivo, declarou a extinção da punibilidade do crime praticado pelo agressor. Será que antes de revogar a protetiva, eu ainda preciso ouvir a vítima? Olha, exatamente o que nós estamos falando. A lei agora passou a prever que as protetivas independem da tipificação penal. Vamos colocar na tela de novo para você visualizar, ó. As protetivas, aqui, ó, mostrei para vocês, ó, elas serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência. Então, Charles, o que significa dizer? Ainda que declarada extinta a punibilidade, pode ser que subsista um temor por parte da vítima. Então, o que o STJ decidiu? Que antes de revogar a medida protetiva, o juiz deverá ter o cuidado de, pelo menos, proceder à oitiva da vítima. Julgado em questão, pessoal, tá aqui na tela para vocês, ó. A terceira sessão agora de 23, ó, de abril de 23, pouco antes aí
da lei exibida para vocês. Mas o que o STJ entendeu? Brilhantemente. Independentemente da extinção da punibilidade, a vítima deve ser ouvida para que se verifique a necessidade de manutenção das protetivas. A jurisprudência, se for extinta a punibilidade, não mais subsistem os fatores. Todavia, nos termos do parecer jurídico emanado pelo consórcio Lei Maria da Penha, a revogação das protetivas exige a prévia oitiva da vítima para a avaliação da cessação efetiva da situação de risco aqui à sua integridade física, moral, parará. Tanto mais que assinala o protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero as peculiaridades características das dinâmicas violentas, que em regra ocorrem no seio do lar, na clandestinidade, determinam a concessão, a gente falou sobre isso, de especial valor à palavra da vítima. Enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores, não pode ser aniquilado o direito à segurança e proteção da vítima. Assim, antes do encerramento da cautelar, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação seja apresentada ao juiz, que, diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação, concessão, independentemente da extinção da punibilidade do autor. Julgado bem legal, que, aliás, vem ao encontro das novidades introduzidas pela Lei 14.550. Eu disse para vocês que aquele diploma normativo, a Lei 14.550, ele não só alterou essas medidas protetivas, deixa eu voltar para cá. Então ele consolidou esse entendimento jurisprudencial e a outra novidade. A lei também estabeleceu expressamente que a causa ou motivação e a condição do ofensor ou da ofendida não excluem a aplicação da lei. Colegas, eu falava sobre isso anteontem, então assim, tá fresco na minha cabeça. Charles, quais são os pressupostos cumulativos para a aplicação da Lei Maria da Penha? Sujeito passivo, mulher. Uma das violências do artigo 7º, física, sexual, patrimonial, moral, psicológica. Então, sujeito passivo, mulher, uma dessas violências praticada em um dos contextos do artigo 5º, no âmbito da unidade doméstica, inciso 1º, no âmbito da unidade familiar, em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. Pronto. Aí o aluno fala, Renato, mas será que a causa da violência interfere no seu reconhecimento? Não. Mais uma vez, Charles, algo que a doutrina já dizia há décadas, há anos, a doutrina já dizia isso. E a mesma coisa quanto à condição do ofensor ou da ofendida. Doutrina já dizia isso. Eu comentava com os alunos aquele caso envolvendo a atriz Luísa Brunet. A Luana Piovani também, salvo engano, ela já teve alguns problemas com a Maria da Penha, não sei se envolvendo o Scooby ou se envolvendo o Dado Dolabella, né? Já teve alguns problemas lá, a Lei Maria da Penha. E sempre que você vê uma pessoa famosa, uma pessoa rica, vai surgir essa discussão. Ah, não, a Luana Piovani, a Luísa Brunet, ela não é uma pessoa vulnerável, porque ela é uma atriz famosa, ela tem condições financeiras. Meus amigos, em momento algum, o legislador da Lei Maria da Penha restringiu a aplicação da lei por conta da sua condição financeira, por conta da sua condição social, nada disso. A lei estabelece apenas o quê? Que o sujeito passivo deve ser mulher, independentemente da sua condição. Então isso, pessoal, que já era algo trabalhado pela doutrina, agora virou o texto de lei. E mais uma vez, palmas para o legislador, porque isso acaba nos dando uma maior segurança jurídica. Tá aí na tela, então, o artigo 40A da Lei Maria da Penha. Tá aqui, que foi introduzido pelo diploma normativo sob comento. O que o 40A passou a dizer? Abre aspas. Esta lei será aplicada a todas as situações previstas em seu artigo 5º. Vejam,
independentemente da causa ou da motivação dos atos e da condição do ofensor ou da ofendida. Então, brilhante, né? Não quero saber qual foi o motivo que deu ensejo à violência, se foi cachaça, se foi a disputa pela guarda dos filhos, se foi uma questão patrimonial. Isso não interessa, porque a lei não faz qualquer ressalva nesse sentido. E o mesmo vale quanto à condição, seja do agressor, seja da vítima. Beleza? 40 minutos no primeiro bloco. Nós finalizamos, pessoal, chamando sua atenção para a Lei 14.562. Ela entrou em vigor no dia 27 de abril e ela vai alterar o artigo 311 do Código Penal para criminalizar a conduta de quem adultera sinal identificador de veículo não categorizado como automotor. Como essa mudança está restrita ao Código Penal, eu vou deixar isso aí para o nosso querido professor Kleber Masson, até porque estaria interferindo em sua disciplina, então certamente algo que o Kleber deve trabalhar com vocês na hora que ele tem disponível sobre atualização legislativa. Beleza? Breve intervalo, com 41 minutos, são 2 blocos, tá, pessoal? Vai se acostumando comigo aí. A gente volta já já.